Boa noite a todos que já estão conosco aqui ao vivo no nosso canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos hoje tratar de um tema muito especial, que é o edital do concurso para o curso de formação de soldados 2023 da Polícia Militar da Paraíba. Eu sou a capitã Yane. E eu sou a Tenente Jaqueline e nós estamos aqui com o Coronel Pablo Nascimento, que é o diretor de gestão de pessoas da Polícia Militar da Paraíba, e também com o Major Leonardo Neves, que é o chefe do Núcleo de Recrutamento e Seleção da nossa briosa Polícia Militar da Paraíba. E junto com eles, nós vamos tratar sobre as dúvidas mais frequentes, sobre o edital do concurso do curso de formação de soldados. Lembrando que nós aqui vamos nos ater apenas às informações referentes à Polícia Militar. O concurso abrange Polícia e Corpo de Bombeiros, mas nós vamos falar só da PM. Isso mesmo. E aproveita que a gente está no comecinho da live, já compartilha esse link, manda para aquela pessoa que estava com uma dúvida sobre o edital, porque a gente está aqui justamente para sanar essas informações. Então, aproveita já para tirar todas as suas dúvidas, tanto com o Coronel Pablo quanto com o Major Neves. Exato, Coronel, seja muito bem-vindo. O senhor pode se apresentar, falar com o pessoal aí de casa. Boa noite a todos, boa noite, Yane, Jaqueline, a todos que estão aqui nos escutando. Por cá, o Coronel Pablo, diretor de gestão de pessoas. A diretoria de gestão de pessoas é o RH da nossa instituição, onde a gente tem a tratativa da entrada, da vida do policial, da saída do policial. E por essa razão nós estamos aqui para poder abrir esses esclarecimentos a respeito do certame, do edital, falando sobre a questão do concurso público. Para a gente é uma satisfação estar aqui e estamos às ordens para poder responder todos esses questionamentos que porventura venham a perguntar para a gente. E também, Major Neves, seja bem-vindo. O senhor pode falar com o pessoal e se apresentar. Ok, boa noite a todos e todas. Me chamo Leonardo Neves, Major Neves, chefe do Núcleo de Recrutamento e Seleção da Diretoria de Gestão de Pessoas. E hoje a gente vai ter aqui esse momento de conversa, de bate-papo, conversa bem descontraída, e poder informar aos candidatos e candidatas do concurso para o curso de formação de soldados 2023, dessa importante realização da Polícia Militar, porta de entrada, que é um concurso já esperado por muita gente e cria-se toda uma atmosfera na parte dos concurseiros, e a gente está aqui para tirar todas essas dúvidas e repassar os esclarecimentos. Que coisa boa, que coisa boa. De antemão, já agradecemos a presença dos senhores aqui, a oportunidade de terem desprendido esse tempo para solucionar as dúvidas dos nossos candidatos. E a gente gostaria, antes de fazer a primeira pergunta, dizer que as perguntas que vamos trazer aqui hoje foram perguntas que foram deixadas pelos nossos seguidores nas nossas redes sociais. Então, se ainda não é seguidor das nossas redes sociais, principalmente no Instagram, @PMPBOficial, aproveita para seguir. Lá estamos sempre trazendo informações, detalhes sobre todas as fases do processo do concurso para o curso de formação de soldados da Polícia Militar 2023. Mas vamos começar com as perguntas de forma simples aqui. Coronel, o senhor pode falar um pouco sobre as atribuições do cargo de soldado da Polícia Militar da Paraíba? Sim, o soldado da polícia, o concursando que queira adentrar a Polícia Militar, principalmente nós temos duas funções básicas, que é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. E, decorrente dessas duas atividades, nós temos outras que são derivadas, que estão atreladas a essas duas principais atividades. E daí nós teremos a questão do patrulhamento, participação de operações, exercícios de maniabilidade, direção de veículo, habilitação também em veículo de emergência, porque se faz necessário que o concursando, o soldado, também saiba dirigir essas viaturas operacionais em condições que são pertinentes à nossa atividade policial, dentre outras funções. Maravilha. A gente
acompanhou no edital, que algumas unidades e subunidades ficou registrado lá o tempo, né, que o policial ele tem que servir na atividade meio, na atividade fim, antes de ir para a atividade meio. Ou seja, está no serviço operacional. O senhor pode trazer um pouquinho para a gente essa informação? Isso é um diferencial, né, que foi colocado agora no edital de 2023, que exige que o soldado, após a conclusão do curso, ele fique naquela unidade no mínimo 3 anos em atividade fim, finalística. Ou seja, ele não poderá, após terminar o curso de formação, ir para outra atividade que não seja finalística. Ou seja, ele tem que fazer exatamente essas atribuições que acabamos de falar. Preservação da ordem pública e policiamento ostensivo. Ótimo, comandante. E vamos falar sobre vagas, né? Quantas vagas a gente tem, como acontece a distribuição dessas vagas disponibilizadas. Ok. Neves, tivemos na semana passada um trabalho hércules, e diga-se de passagem, agradecer e parabenizar por toda a diretoria de gestão de pessoas, porque faz parte da nossa atribuição realizar essa distribuição e pensar juntamente com o Estado Maior Estratégico, e o Neves esteve ladeado aqui, fazendo toda essa... Então, eu vou passar aqui para o Neves para ele poder falar um pouco disso. Ok, comandante. Então, conforme divulgado no edital, publicado em Diário Oficial, serão 900 vagas, né? O concurso para Polícia Militar, 900 vagas e 200 vagas para o Corpo de Bombeiros. Das 900 vagas para a Polícia Militar, nós teremos a seguinte distribuição: 10% das vagas serão destinadas para pessoas do sexo feminino, ou seja, 90 vagas serão destinadas para as pessoas do sexo feminino e 810 vagas para pessoas do sexo masculino. E é importante destacar que essas vagas elas são distribuídas de forma regionalizada. Como bem frisou o diretor de gestão de pessoas, o Coronel Pablo, houve toda uma preocupação e um estudo com base em dados estatísticos para que a distribuição das vagas levasse em conta tanto a questão populacional quanto a questão relacionada a índices de ocorrências registradas junto ao CIOP. Então, de sorte que as vagas elas são distribuídas em 4 grandes comandos, né, sendo o Comando de Policiamento Regional Metropolitano da capital, Comando de Policiamento Regional 1, sediado em Campina Grande, o Comando de Policiamento Regional 2, sediado na cidade de Patos, e o Comando de Policiamento Regional 3, sediado em Guarabira. Outro ponto importante, né, que também merece ser destacado, é que, em cumprimento à Lei Estadual 12.169 de 2021, uma parte dessas vagas também é destinada para pessoas que se autodeclararem negras. Ótimo. E ainda sobre as vagas, né, existe sempre o questionamento: por que 10% das vagas para mulheres, né? Por que 90 vagas para mulheres? Existe alguma legislação que fala sobre isso, Major? Ou Coronel, vamos lá, vamos no tete-a-tete, sim. A própria lei complementar 87, que é a nossa lei orgânica, né, nossa lei básica, né? Ela fala que o percentual seria 5%. No último certame, que foi em 2018, foi feito um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e também com a Secretaria da Mulher, para que esse número de vagas saísse de 5% para 10%. Então, nós, na verdade, estamos cumprindo o que está com o TAC e fizemos todo o alinhamento desses 10% para as vagas femininas. Mesmo tendo na nossa lei complementar, a gente dobrou, ou seja, passou de 5% para 10% para fazer com que as mulheres tivessem mais oportunidade dentro desse certame. Então, aí já está explicado, a gente recebeu muitas perguntas nesse sentido também, do porquê o limite quantitativo de vagas para as mulheres é em virtude da lei que rege a nossa corporação. Ainda sobre as vagas, o Major falou, né, que a gente tem vagas, 20% das vagas destinadas às pessoas autodeclaradas negras. Como vai funcionar? Acredito que seja o primeiro certame que esteja com essa especificação. Como vai funcionar isso, Coronel? Isso, mais uma vez, estamos baseados em lei, né, isso é uma lei estadual,
que reporta a questão da heteroidentificação, e essas pessoas que se declararem negras ou pardas, elas deverão, além da autodeclaração, terão que ter per capita uma renda familiar de um salário mínimo e meio, além de que ter estudado em ensino público durante o ensino médio. Então, são critérios, não é apenas a questão da identificação, também existem critérios sociais que são postos, e isso está imposto também em lei, e é esse motivo que também nós apenas fizemos a transcrição do que está contido na lei para o nosso edital. Isso. Então, além do caráter da heteroidentificação, né, de identificar-se enquanto pessoa negra ou parda, ainda há que comprovar essa questão social também, da Isso. renda familiar e ter estudado pelo menos um ano do ensino médio em escola pública. Exatamente. Ótimo. Ótimo. Eu queria complementando aqui a fala, né, do nosso coronel Pablo. É importante também esclarecer que a pessoa que está concorrendo nas vagas para cotas, Importante demais. ela, além da cota, ela também está disputando a vaga para ampla concorrência. Significa dizer que se aquele candidato que, porventura, ele se inscreveu na cota para pessoas que se autodeclararem negras, e ele obtiver uma pontuação suficiente para que ele se classifique na ampla concorrência, ele será classificado na ampla concorrência, e aquela vaga que teoricamente seria ocupada por ele na cota será destinada a outro candidato. Então é importante destacar que a Polícia Militar ela está também empenhada, né, em dar cumprimento a toda a nossa legislação no sentido de garantir que seja respeitado esse direito e o cumprimento das cotas. Excelente, comandante. E vamos falar sobre os requisitos para concorrer, né, ao cargo de soldado. Quais são os requisitos para a investidura do cargo? Vamos lá. Primeiramente, ter completado o ensino médio, né, estar com o ensino médio completo. E essa exigência é que ele até a fase da pré-matrícula. Isso também está contido no edital. Certidões negativas de primeiro e segundo grau. É importante também que se diga-se passagem que é outra modificação em relação ao último certame de 2018. Né? Ter plena capacidade física, porque a nossa atividade é uma atividade sui generis, nós temos a necessidade de termos a plena capacidade física, tanto é que a quantidade de exames, né, que foram colocadas exatamente agora foi exatamente porque houve-se a necessidade, baseado também em estudo, estatística e também com o apoio da nossa Diretoria de Saúde, a nossa DSAIS, que havia necessidade de a gente colocar mais exames que pudessem aferir a capacidade e levasse também um militar a trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, mais seguro, para evitar qualquer problema lá na frente com relação à saúde dele. Né? Além desses outros requisitos, né, passar logicamente nos exames, né, nas fases do exame que a gente vai falar daqui a pouco, e estar com os 18 anos completos, né, ou os 32, ou 18 ou 32 anos de idade. E uma dúvida muito frequente na nossa caixinha de perguntas foi sobre CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Precisa ou não precisa ter CNH, coronel? Excelente pergunta. Não precisa ter a CNH, porém, no próprio edital, já que o edital faz lei entre as partes, já exige do candidato, do concursano, que não apenas durante o curso de formação, mas após o curso de formação, que a Polícia Militar vai prover a este militar que ele seja habilitado, ou seja, ele tire a CNH dele e que a posteriori ele faça o curso de condução de emergência, de veículo de emergência, porque faz necessário que todos os componentes da guarnição policial tenham um conhecimento não apenas da direção, mas também da direção operacional, operativa. E, claramente, pela necessidade, numa situação de contingência, a nossa atividade é uma atividade de risco e precisa que todos dentro da guarnição tenham esse conhecimento até para poder ajudar um companheiro, fazer uma emergência, um socorro de alguma pessoa, enfim. Então, essa é uma modificação que vem em relação ao último certame, de acrescentar essa questão do veículo de emergência para que ele possa fornecer e dar um melhor serviço, prestar um melhor serviço à sociedade, que é o que todos nós queremos.
É verdade. Além disso, também, coronel, tem a situação de ser brasileiro nato, mas também o naturalizado. Isso. Também é outro requisito, nato ou naturalizado. É um outro requisito a ser cumprido também pelo concursando. E a questão da altura, foi uma pergunta que a gente recebeu diversas vezes na caixinha também. Houve uma modificação também em relação ao último certame? Sim, houve uma modificação, né? A altura ela saiu de 1,65 m para 1,60 m e para homem, e feminino de 1,60 m para 1,55 m. Então houve também uma modificação em relação ao último certame de 2018. Exato. Só voltando um pouquinho no ensino médio, né? A apresentação do certificado de conclusão do ensino médio é realizada na pré-matrícula. Na pré-matrícula, até porque, como bem falou o nosso Major Neves aqui, como nós teremos 2 turmas, né? A primeira turma, na hora da pré-matrícula, todos estarão fazendo a entrega da documentação. Então, essa documentação será entregue no primeiro momento e aquela segunda turma vai aguardar, né, o chamamento, a finalização da primeira turma, e já na questão da pré-matrícula, ele já tem que estar nessa condição. Ótimo. E agora, sobre as inscrições. Quando começam as inscrições para o certame? Por favor, Neves. Bom, conforme já divulgado, né, no edital, as inscrições elas se iniciam a partir de amanhã, dia 1º de agosto, e vão até o dia 30 de agosto. Então, é um período bem extenso, né, onde as pessoas vão ter toda a oportunidade de se organizar para realizar a sua inscrição. Lembrando que o pagamento da taxa de inscrição vai até o dia 31 de agosto. Lembrando que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, daqui a pouco tá o pessoal, não tô conseguindo. 10 horas da manhã, tá, gente? Apenas pela internet. Isso, onde é que faz a inscrição? O site do Instituto, ibfc, né, .org.br, você vai fazer sua inscrição lá. Inclusive, neste momento, caso o concursando, ele tenha o benefício da graciosidade, porque ele pode ser doador de sangue, doador de medula, né, pode ser um lactante que também faz doação, né, do leite materno, doador de órgão, né, ele está inclusive contido no edital. Ele vai fazer essa declaração e vai apresentar a documentação e pedir a isenção da matrícula, né, do valor correspondente à inscrição, das taxas de inscrição. Isso. E falar em isenção de taxa, coronel, qual o valor para a inscrição? O valor da inscrição é de R$120. Isso. E ela precisa ser paga até a data do vencimento. Posteriormente, não há possibilidade. Não há possibilidade. Tudo feito de forma eletrônica e tem que estar, inclusive, com comprovante. Nesse momento, a gente também orienta que o candidato, quando fizer esse pagamento, que ele retenha esse comprovante e no dia da prova ele tenha essa inscrição e a taxa de inscrição também leve consigo como comprovante da sua inscrição. Inclusive, é importante ressaltar também que é interessante o candidato fazer uma cópia, tirar xerox ou arquivar a imagem, porque esses documentos tendem a apagar com o passar do tempo. Então, para que ele tenha a comprovação, o interessante é que o candidato tenha também esse documento. Muito importante. É verdade. Em xerox. E aí, vamos falar sobre as etapas do concurso, né? Vamos sim. Quais são e qual é a sequência das etapas? O que é que vem primeiro? Como é que é? Vamos lá, primeiro começa com a inscrição, né? A gente vai ter esse período de inscrição, depois da inscrição, que vai ser encerrada, como bem falou aqui o Major Neves, no final do mês de agosto, a gente vai passar para a segunda etapa, que é a etapa dos exames, da entrega da documentação, não é isso, Neves? E depois da entrega da documentação, verificação dela. E nós temos 4 etapas, 2 feitas pelo Instituto e 2 feitas pela Polícia Militar. A do Instituto, com relação à questão da prova de intelectual e redação, e a segunda é feita o psicotécnico, que também é feito pelo Instituto. Passadas essas 2 etapas, aí vem para as etapas da Polícia Militar, que resume-se a questão do exame de saúde, onde nós forneceremos a biometria, onde a gente vai fazer a avaliação com relação à altura, né, e também a parte dentária, o exame de vista, que são graciosos também para o concursando, e a apresentação de todos os exames que foram solicitados no certame, né, dentro do edital.
Após isso, nós teremos a etapa física, e aí sim, depois da etapa física, nós iremos fazer o chamamento da primeira turma. Lembrando que existem dentro desse período alguns recursos, também está dentro do edital, o candidato terá todo o direito à ampla defesa e contraditório, basta que ele siga, atente à questão dos prazos, para que ele não perca o prazo e seja precluso o direito dele de recorrer. Exatamente. Só reforçando, né, que o exame intelectual ele tem caráter eliminatório e classificatório, né? Isso. A redação, que é a parte subjetiva, né, ela só é corrigida sendo alcançado determinado índice da prova objetiva, ou seja, 40% de cada disciplina e 50% do total da prova, não é, comandante? Isso. Ótimo. É importante também, com relação à redação, que o candidato concursando fique atento com relação ao tema da redação. Se ele fugir ao tema da redação, ele será automaticamente retirado do certame. Então, é importante que se tenha, ele pode ter toda a parte semântica, uma escrita boa, mas ele tem que se ater à questão do que está na temática da redação. Isso é outra coisa que tem que se ater, o candidato tem que se ater a isso, para que ele não possa perder, de repente, um certame por conta de fugir de um tema, né? Isso, ou seja, se não fizer a prova, se não fizer a redação, a parte discursiva da prova, já estará diretamente eliminado, porque também há um pré-requisito de nota a ser atingido pelo candidato, né? Na redação ele tem que obter nota mínima 5. Né? Então, se não obtiver essa nota, ele já está automaticamente eliminado. Então, a redação é sim também eliminatória. Isso. Ainda falando sobre o exame intelectual, tivemos muitas perguntas tratando sobre uma novidade que veio nesse edital, que é a inclusão da língua estrangeira. Como vai ser e por que a Polícia Militar passou a exigir nesse certame a língua estrangeira? É importante demais essa pergunta. Eu vou passar aqui ao nosso Major Neves, que tem de cátedra da experiência também na parte de ensino, e até que eu acho que ele ficaria mais à vontade também de dizer e ter muito orgulho, porque passou muito tempo no Colégio da Polícia Militar, entende da matriz nacional, e ele pode falar um pouco mais sobre isso. Bom, inicialmente é importante a gente destacar, só retomando um pouco ainda a pergunta anterior, a redação ela é algo novo. Se a gente for pegar o edital 2018, que foi o último edital do concurso para o CFSD, o curso de formação de soldados, onde não havia a redação prevista. E esse ano agora teremos a redação. Então, como já foi dito aqui, é importante que o candidato, que a candidata fique atento a essa questão da redação. A redação ela é eliminatória e classificatória. E para que o candidato ou candidata tenha a sua redação corrigida, ele tem que obter uma pontuação mínima. Isso tudo está no edital. A gente está, obviamente, aqui tentando fazer um apanhado daqueles pontos, né, que são os pontos que geralmente os candidatos ficam mais ansiosos, é algo novo. Principalmente quem, por exemplo, fez o concurso em 2018, já vinha se preparando. Então, é importante essa questão da redação, como também a língua estrangeira. Então, a língua estrangeira, ela faz parte do certame. Temos aqui uma unidade especializada, um batalhão especializado em policiamento turístico, onde o policial militar, para melhor servir a sociedade paraibana, ele também tem que ter um conhecimento mínimo, um conhecimento básico, para que ele possa interagir com o turista, com aquelas pessoas que vêm de outros países para cá, para conhecer a nossa Paraíba. Então, dentro dessa perspectiva de buscar avaliar o candidato também com conhecimento de uma língua estrangeira, é que o certame prevê, né, um quantitativo de questões, muito poucas, mas tem lá, e é importante que o candidato, que a candidata se prepare, né, pois pode fazer uma questão, pode fazer a diferença. Eu acho que um ponto importante também a ser ressaltado é que, como se trata de um concurso de nível médio e a língua estrangeira está presente na matriz curricular nacional, então qualquer exame que se faz a nível médio, inclusive o Enem, é exigido conhecimento de língua estrangeira. Portanto, por isso ele faz parte desse certame também.
E, se me permitem aqui fugir aqui um pouquinho, o Major falou que temos uma unidade especializada em atendimento ao turista, mas assim, o estado é muito grande e a gente sabe que nem todos os locais são propensos à presença de turistas. Mas aí, se posso relatar um fato meu, eu por 2 vezes precisei fazer uso do meu conhecimento de língua estrangeira e não foram em locais onde normalmente recebemos turistas. Por exemplo, aqui na região de João Pessoa, na época que eu trabalhava no 5º Batalhão, que cuida da zona sul da nossa capital, por 2 vezes precisei utilizar o meu conhecimento em língua estrangeira e não eram situações com turistas. Ou seja, é algo necessário para a nossa atividade, enfim, essa dinâmica da nossa atividade policial. Importante, exatamente, Anne, é importante demais. E também que estamos sendo vistos pelo mundo, né? A capital paraibana, ela tem sido a que mais cresceu dentro do Nordeste. Recentemente nós tivemos divulgações sobre isso. Cada ano que passa, né, a gente recebe pessoas que vêm até, nem turistas, pessoas que vêm morar também, né? E é de suma importância que tenha esse conhecimento. Então foi por essa razão, como também acolher o que está na própria lei e o que está na própria grade nacional, que fala sobre a língua estrangeira. Então, são 2 opções de língua estrangeira, ou espanhol ou inglês. O candidato, ele opta por essa língua estrangeira que ele vai fazer no ato da inscrição? Isso, ele vai fazer a opção. Lembrar que, uma vez consolidada a sua inscrição, ele não tem como fazer outra inscrição com outra língua, né? Então, teria a anulação da sua inscrição. Então, preste bem atenção na hora de preencher, né? E na escolha da sua língua que você vai escolher na tua prova. Muito bem. E uma dúvida muito frequente para os candidatos é em relação ao local de realização do exame intelectual e ao local onde eles vão cursar, né? Onde vai ser o curso de formação. Existe alguma conexão entre esses 2 locais? O local que eu vou escolher para fazer a prova tem que ser o mesmo local onde eu vou fazer o curso de formação, ou eu posso fazer a prova aqui em João Pessoa para cursar em Campina Grande, por exemplo? Tá, como bem falou o Major Neves no início, as vagas elas são regionalizadas. Uma vez escolhido fazer a prova em Patos, né, que é o nosso CPR2, ou em Guarabira, nosso CPR3, ou em CPR1 em Campina Grande, o CPRM, ele irá fazer a prova para para aquela região, tá? E existe a alocação dos locais de prova. Vamos imaginar que existe uma contingência com relação à questão de um colégio ou um local que a gente vai fazer a execução da prova em si, que a gente tenha que fazer modificações. Natural acontecer isso. Em acontecendo essa situação, porque é conveniência e oportunidade da administração, nós iremos comunicar, fazer comunicados, como daqui para frente a gente vai continuar no nossa página da polícia, nosso Instagram, dando essas informações. Então o candidato também tem que ficar atento dia a dia com as informações que são colocadas lá, ele tem que ter essa preocupação. Então, havendo essa necessidade, a gente pode fazer uma relocação do local de prova em razão de uma necessidade nossa, mas que, uma vez feita a inscrição para aquele local, o candidato ele irá servir, inclusive, com aquela obrigação de ficar os 3 anos em atividade fim naquele local. Certo. Então, só para deixar bem amarradinho, no ato da inscrição, o candidato ele já escolhe qual a região que ele quer prestar a sua prova, né? Se nas 4 regiões que o Major falou anteriormente, ele vai realizar essa prova em uma cidade que contemple essa região, né? A gente sabe, por exemplo, que a sede do CPR1 é Campina Grande, mas talvez ele faça a prova em alguma outra cidade que pertence a esse regional devido à necessidade do certame. Não é isso? Isso. Eu queria deixar aqui para o Neves para complementar, Neves, por gentileza. É importante deixar claro que o edital ele já prevê quais são as cidades que serão locais de prova. Esse é um ponto. Outro ponto é relacionado ao local de formação. Exato. Então, a gente tem aqui no edital, temos os locais de formação. Para aqueles, como eu falei anteriormente, as vagas elas são regionalizadas. Então, para o candidato que optou pelas vagas do CPRM, o Comando de Policiamento Regional Metropolitano aqui da capital paraibana, esse curso ele será realizado no Centro de Educação da Polícia Militar. Para os candidatos que optaram
pelas vagas do CPR 1, Comando de Policiamento Regional 1, com sede em Campina Grande, conforme previsto em edital. Nós temos o Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Praças do 2º Batalhão, sediado em Campina Grande, como também temos o NUFAP, do 11º Batalhão em Sumé. 11º Batalhão em Sumé. E o de Esperança. E ainda o do 15º Batalhão em Esperança. Então, essa distribuição no local de formação, como foi bem colocado aqui pelo Coronel Pablo, é conforme a distribuição do edital, respeitada a conveniência da administração. Para os candidatos que optarem pelo CPR 2, né, Comando de Policiamento Regional 2, sediado na cidade de Patos, conforme edital, nós temos aqui previsto como locais de votação, locais de formação, o NUFAP do 3º Batalhão, sediado em Patos, NUFAP do 14º Batalhão, sediado em Souza, e o NUFAP do 6º Batalhão, sediado em Cajazeiras. Então, esses candidatos que optarem pelo Comando de Policiamento Regional 2, eles saberão que poderão realizar a sua formação em um desses 3 locais de formação. E, por fim, as vagas destinadas ao Comando de Policiamento Regional 3, que é sediado em Guarabira, teremos como local de formação o NUFAP do 4º Batalhão, que fica sediado em Guarabira. Então, para que o candidato, para que a candidata que está aí nos ouvindo agora possa compreender, né, as vagas elas são regionalizadas e a estrutura de formação da Polícia Militar ela é para o interior, ela é descentralizada. Então, o candidato ele pode ser alocado para um desses locais de formação conforme previsto no próprio edital. Bacana. E aí, ainda falando sobre a primeira etapa do certame, né, sobre a prova intelectual. Qual o dia que será realizada essa prova? Neves, novamente, eu pedi aqui ao amigo Neves, a gente está com uma... Foi o que, Neves? A questão do dia em específico, a data que prevista para a realização... Para a realização do certame, ela ficou em aberto, não foi? Ficou ainda em aberto. A data está fechada. O horário. Só a questão do horário também, porque isso o IBSC, né, o Instituto, colocou no dia 30, não é isso? 30 do dia 29 do 10, perdão, 29 do 10. A gente só não tem o horário, né? O horário, isso. porque ficou ainda de verificar com o Instituto a questão também da logística e alguns detalhes que, mais uma vez, a gente pede a quem está nos acompanhando que faça sempre esse acompanhamento nas nossas redes sociais e também no Instituto, que assim que a gente tiver essa confirmação, a gente vai lançar nas redes, né? Porque existe também, como o concurso tem uma série de novidades com relação à questão de segurança orgânica, existe um plano de segurança orgânico também que foi muito bem esmiuçado, exatamente em respeito ao concursando, em respeito àquele que está estudando, para evitar que haja qualquer tipo de situação destoante, né? Para que a gente possa realmente abalizar e respeitar aquele concursando. Então, por conta dessa questão do plano de segurança orgânico, isso em um segundo momento vai ser feito essa divulgação e todos terão a informação se vai ser às 7, 8 horas, lembrando que é o mais importante. Quando se firmar a questão do horário, nós recomendamos as recomendações que são feitas a todo concursando, né? Chegue cedo, né? Se alimente bem, durma cedo. Uma outra novidade é que nós só iremos acatar aqueles concursandos adentrarem, né, sem a utilização do aparelho telefônico. Não será permitido nenhum tipo de equipamento eletrônico. Então, muitas vezes acontece do concursando ele ter necessidade, por uma série de situações, de utilizar a questão do equipamento eletrônico. Ele já sabe que ele não pode ir ao local de prova com equipamento eletrônico e nós só aceitaremos a caneta esferográfica azul ou preta transparente.
ela não pode ser opaca, ela tem que ser transparente. São algumas observações que a gente sempre faz recomendação a todo concurseiro. Quem já trabalha com concurso público, quando vai fazer o estudo, ele tem já essas recomendações, mas em específico são coisas nesse edital, né, Neves, que foram colocadas de forma inovadora também, que faz com que a gente tenha uma melhor qualidade na aferição e também na segurança orgânica da prova. Isso é bem importante, né? A gente recebeu várias caixinhas de pergunta perguntando exatamente como fica a questão do uso do aparelho de celular para quem precisa dele para se deslocar, talvez para um transporte de aplicativo, algo do gênero. Mas aí o edital deixa claro que não será permitido a entrada com aparelhos celulares, não haverá no local espaço para guarda de equipamentos. Para guardar qualquer tipo de equipamento. Não. E aí foi muito perguntado o porquê disso, e aí o coronel muito claramente já nos trouxe que a intenção é exatamente proteger e preservar aqueles candidatos que estão se dedicando diuturnamente para obterem as suas vagas de forma idônea, né? E a gente sabe que há a possibilidade, não que há a possibilidade, mas que pessoas mal intencionadas podem querer se utilizar desse artifício para poder fraudar o concurso. Então, visando proteger para que isso não aconteça e preservar os nossos candidatos, né? Então, a Polícia Militar optou por não adentrar no local com o celular. A própria prova de redação, ela também nos ajuda através da questão da própria candidata estar a próprio punho fazendo a prova, é também um outro meio de a gente também identificar que é aquele candidato e evitar fraude. Então, esse concurso está com mais esmero, com mais primor com relação a essa questão de evitar que pessoas se passem por outras pessoas e respeitar aquele concursando que realmente estudou e que vença o melhor. Ainda sobre a prova, coronel, qual o tempo de duração? Neves, por gentileza. A prova, né, como esse ano, ela vai ter uma inovação, que é a redação. Então, essa prova ela vai ter uma duração de 5 horas. Só reforçando, né, ainda mais o que já foi debatido aqui, todas essas medidas que estão sendo tomadas, elas estão sendo tomadas no intuito de garantir uma maior lisura nesse processo, né? É um concurso público e a gente tem toda uma preocupação, todo um cuidado, a instituição está atenta, né, para que tudo transcorra dentro da normalidade. E, havendo intercorrências, com certeza serão identificadas e aquelas pessoas que, porventura, tentarem de alguma forma burlar o processo, elas serão excluídas, né, do certame e responsabilizadas na forma da lei. Eu posso deixar essa mensagem, né, para que os candidatos eles possam ficar tranquilos que a gente procurou estudar mecanismos para que o edital ele pudesse trazer essas inovações e dar uma maior segurança para aquelas pessoas que se esforçam, que já vêm estudando, se preparando para um concurso dessa natureza. Então, a prova ela tem 5 horas de duração. Essas 5 horas elas compreendem tanto o preenchimento, né, as respostas do caderno de respostas, quanto o preenchimento do gabarito e a transcrição da redação para a folha de correção, né? Então, não há essa possibilidade de, terminadas 5 horas, o candidato vai chegar lá para o fiscal da sala e, opa, peraí que eu quero mais 15 minutos para transcrever meu gabarito. A prova ela vai ter uma duração total de 5 horas, onde os candidatos eles poderão ter todo esse tempo para fazer, né, a sua prova. Lembrando também que uma das inovações que esse edital tem, diferentemente do edital de 2018, é que o candidato ele poderá levar o caderno de respostas, mas para que ele possa levar o caderno de respostas, ele vai ter que permanecer até o término do horário. Então, assim, no edital anterior não havia essa previsão, o candidato ele não levava o caderno de respostas e esse ano o candidato ele já vai poder levar desde que ele permaneça na sala, aguardando o transcurso de todo o tempo aí ao término das 5 horas e o tempo mínimo de permanência do candidato para aquele que quer sair. Terminou a prova,
fez a prova e quer sair. Ele tem que permanecer no mínimo por 3 horas na sala, no local de prova, e a partir desse tempo ele vai poder sair, mas ele não vai poder levar o caderno de questões. É importante que fique claro isso. Só pode levar o caderno de questões depois de transcorridos às 5 horas, que é o tempo total de aplicação para a prova. Que isso também é uma medida, né, para garantir, dar uma tranquilidade, dar uma segurança maior, para que não haja nenhum tipo de evento que venha a comprometer o certame. Aproveitando só que o senhor está falando sobre horário, tudo que está no edital com relação ao horário é referente ao horário de Brasília, né? É muito importante essa informação para candidatos, porque para não perder a hora e perder a oportunidade, né? Exato. Horário de Brasília. Exato, porque como a gente está falando aqui através da rede mundial de computadores, né? A internet. E nós temos aí, acredito eu, que candidatos que residem em outros estados da federação com um fuso horário diferente. Então é importante que, se ele vier a Paraíba para fazer esse concurso, que ele também esteja atento ao fuso horário, que a gente vai utilizar como referência o fuso horário local, que é o fuso horário de Brasília. Então, para que não haja nenhum tipo de transtorno para aquelas pessoas que, porventura, se desloquem para cá para fazer o certame. Eu creio que é importante também frisar, o senhor falou, né, que o candidato deve prezar para dividir o seu tempo de forma a contento nessas 5 horas, tanto para preencher a folha resposta, quanto para produzir a sua redação e passá-la limpo, se for o caso, se ele não quiser fazê-la diretamente já na folha destinada à redação, porque em forma alguma será corrigido o rascunho. Isso, a questão da gestão do tempo de aplicação de prova aí já é uma estratégia, né, que os cursinhos, que os concurseiros, eles desenvolvem, cada um tem a sua estratégia, mas que é de responsabilidade do candidato, da candidata, fazer essa gestão do tempo. Então, se ele sabe que ele tem 5 horas ao todo para realizar a prova, então ele vai ter que calcular ali que ele vai ter que destinar um tempo para o preenchimento do cartão, do gabarito, do cartão de respostas, e mais um tempo para transcrever a redação, né? Então, essa é uma questão de total responsabilidade do candidato. Só agradecer as pessoas que estão nos assistindo, né, que estão mandando perguntas, né? Nossa equipe está aqui acompanhando suas perguntas e passando para a gente, e vamos responder aqui, dentro do possível, a maior quantidade de perguntas para que os senhores realmente tenham todas as suas dúvidas esclarecidas. E vamos falar agora sobre os exames de saúde. Uma dúvida que chegou para a gente na caixinha de perguntas foi com relação aos custos do exame de saúde, né? O senhor já falou que a Polícia Militar, ela concede, né, a aferição da altura, o exame clínico, a acuidade visual, que é o exame de vista, e a acuidade auditiva e o exame bucal, o exame odontológico, né? Então, os demais exames são por conta do candidato. Esses 5 que você falou são exames que a gente vai fazer de forma graciosa, os demais por conta do próprio candidato. Inclusive, outra inovação também que nós temos nesse certame, baseado em indicadores técnicos e médicos da nossa equipe da Diretoria de Saúde, da necessidade desses exames exatamente para poder fornecer o melhor serviço à sociedade. Então, serão mais avaliados, mais exatamente por conta dessa necessidade de a gente fazer com que a sociedade tenha um melhor atendimento daquele policial que venha a conseguir o curso de formação de soldados. Isso é bem importante, foram muitas perguntas nesse sentido, então está respondido. Os custos para os exames solicitados no edital são do candidato. Então, vamos seguir para a próxima etapa? Teste de aptidão física. É importante ressaltar que o candidato não deve esperar passar a prova intelectual para se preparar. Vieram algumas novidades nesse certame atual, de índices, tudo. Então, é importante para o candidato que ele esteja preparado. Uma dúvida que nos chegou é que surgiu a dúvida, como o certame acontece para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros, se teria natação também no teste de aptidão física para os policiais militares. Não tem a natação para os policiais militares, só para o Corpo de Bombeiros, em razão da natureza da atividade do Corpo de Bombeiros.
bem frisado, capitão Yanni, sobre essa situação da necessidade daquele concursando que tenha o interesse de adentrar nas fileiras da corporação, que já vá se preparando, né, para a questão do alcance dos índices. Nós tivemos modificações substanciais em relação ao último certame de 2018, e para isso a gente recomenda, diga-se de passagem, que estivemos hoje reunidos com o comandante-geral da Polícia Militar em colegiado para recepcionar uma série de dúvidas também, perguntas que naturalmente nos chegam, essas dúvidas e perguntas, para a gente fazer avaliações e, porventura, a gente verifique situações que são alhures, né, porque todo momento chega para a gente demandas. Então o comandante já abriu uma equipe técnica para que a gente pudesse recepcionar essas situações, essas perguntas e essas necessidades, e quiçá à frente a gente possa fazer algumas alterações, algumas modificações, mas nesse primeiro momento apenas estamos em equipe de trabalho para uma futura modificação através de um aditivo do edital. Ótimo. Uma pergunta que chegou aqui das pessoas que estão nos acompanhando. O teste de aptidão física só é realizado em João Pessoa? Isso, o teste de aptidão física é realizado em João Pessoa. Nós temos uma equipe, né, que é da coordenação da educação física, com vários profissionais da área de educação física, com CREF, que são devidamente cadastrados no Conselho de Educação Física, para balizar, inclusive, toda essa parte do exame físico será registrado, filmado, acompanhado, inclusive, de outros concursantes, para que eles possam também se virem como testemunha, dada a lisura do nosso certame. Então é importante também que os candidatos saibam que eles podem, inclusive, nesse momento, no momento que eles estão realizando a prova física, poderão ser chamados para serem testemunhas também para abalizar essa parte do exame físico. Ótimo. A gente queria, agora também, agradecer, foram quase 400 caixinhas de perguntas que a gente recebeu no Instagram, de pessoas com as mais diversas dúvidas, algumas são similares, a gente tentou condensá-las nesse primeiro momento, mas aí agora a gente vai abrir espaço e, de fato, perguntar as dúvidas deles aqui para os senhores, se puderem responder, acredito que eles vai sanar muitas dos questionamentos. Uma das perguntas é, quem tem filho pode se inscrever? Sim, pode se inscrever, e principalmente se estiver na condição de lactante, né, a mulher pode procurar, ela vai fazer, no ato da inscrição, ela vai informar essa situação, ou até mesmo na condição de lactante, ela vai indicar uma pessoa que seja responsável. O Instituto não será responsável, nem a Polícia Militar, nem o Corpo de Bombeiros, será responsável pela questão da criança. Portanto, que ela indique, essa pessoa vai ficar em um local específico, né, aguardando a questão do momento da amamentação, para que a concursanda ela saia da sala acompanhada, faça a amamentação do seu bebê e então logo em seguida retorne para poder terminar sua prova. Ótimo. Uma outra pergunta que nos chegou foi, quem é de outro estado pode fazer o concurso? Neves? O concurso ele é um concurso público. Qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro, né, ele pode realizar sim o concurso. Então, para aquelas pessoas que pensam que eu resido num outro estado que não o estado da Paraíba e mandaram esse tipo de pergunta, pode sim. Então, qualquer pessoa pode se inscrever, e a gente tem aí uma expectativa de que haja uma grande procura, a gente já tem recebido um feedback através da própria comunicação, da Polícia Militar, de que já há uma certa demanda no sentido de buscar informações desde da publicação do edital, e a partir de agora, daqui por diante, a tendência é aumentar. Então as pessoas elas podem sim se preparar. O concurso, como já foi dito, a inscrição ela é feita toda pela internet, e além do site da banca organizadora, que é o IBFC, também tem no site da Polícia Militar, na página www.pm.pb.gov.br, tem lá uma aba concurso público, onde vai ter um link específico para o concurso
né, do CFSD 2023 e vão ter essas informações. Então, a gente está buscando dar todos os meios para que os candidatos possam buscar as informações necessárias e realizarem as suas inscrições. É importante só ressaltar que serão muito bem-vindos pessoas de outros estados, mas que todas as etapas dos certames elas acontecerão aqui no estado da Paraíba. Não há possibilidade do candidato inscrever-se, por exemplo, ser do estado do Amapá e realizar, por exemplo, o exame intelectual lá. Não, tudo será feito aqui na Paraíba. Só reforçando que a nossa live ela é especificamente sobre a Polícia Militar. O concurso abrange PM e bombeiro, né? Mas aqui nós vamos falar apenas sobre Polícia Militar. Chegaram algumas dúvidas para a gente sobre o bombeiro. Nossa co-irmã, né? É uma instituição também muito respeitada aqui por nós, mas hoje nós estamos falando só sobre Polícia Militar. Uma outra pergunta da caixinha. Se eu fizer o concurso na região de João Pessoa, eu só concorro às vagas de João Pessoa? Como bem falado pelo Major Neves, né, as vagas elas foram feitas de distribuição em regional. Uma vez escolhido a regionalidade, ou seja, no CPRM, porque João Pessoa o CPRM, Comando Regional Metropolitano, é responsável pela parte de João Pessoa. Então ele vai trabalhar na área, inclusive, mais uma vez, passará 3 anos aqui. Então, às vezes pode acontecer do candidato, quero fazer eu acho que em determinada região vai ser um pouco mais fácil, enfim. Ele tem que entender que uma vez feita a inscrição, ele prestará o serviço, esses 3 anos de atividade fim naquela região. E outra pergunta que chegou para nós foi: posso realizar o CFSD estando servindo o Exército Brasileiro? Passar aqui, mas vamos ficar no tete a tete, um lá e outro lá, acho que fica bacana. Bom, por favor, Neves. O militar militar temporário que está servindo ao Exército Brasileiro, ele também pode, desde que ele tenha, primeiro, todos os requisitos, né? É importante que ele tenha a idade, que está previsto no edital, entre 18 e 32 anos, que ele tenha a escolaridade mínima exigida, que é o nível médio, né? Que ele apresente um rol de certidões que está comprovando, que pode comprovar a condição dele de apto para participar do certame, e em especial para aqueles que integram as Forças Armadas, que ele apresente a reservista, isso. E, comandante, só atualizando aí, me auxilie aí, por gentileza, que agora deu uma bugada aqui. Tem uma outra observação. Por ser militar, os senhores concursantes que irão um dia adentrar a nossa briosa Polícia Militar, é mister que esse concursando, militar do Exército, Marinha, Aeronáutica ou qualquer força militar, ele faça o requerimento ao seu comandante imediato para evitar qualquer situação na seara administrativa daquela força, né, seja ela Exército, Marinha ou Aeronáutica. Então, ele faça esse requerimento, ou até outra força policial. Exatamente. É muito importante também que ele tenha essa preocupação, até por conta das escalas, situações, para de repente ele não, às vezes, perder até um certame, né, Neves, em razão dele solicitar e às vezes estar escalado. Então, é importante também esse detalhe, para que não tenha nenhum problema e após esse requerimento, ele ter o autorizo da questão do certame, para lá na frente não ter nenhum problema com relação à questão documental, com relação a outra força. Uma outra pergunta que chegou para a gente é, mesmo que não tenha o ensino médio concluído, eu posso fazer a inscrição? A inscrição, ele pode fazer a inscrição e, como a gente já havia falado, o momento dele apresentar a documentação, né, com relação à conclusão do ensino médio é exatamente na pré-matrícula. Então, quando ele for fazer a pré-matrícula dele, então ele tem que estar com essa documentação pronta, né, ou seja, tem que estar concluído o ensino médio. Então, vamos imaginar que o concursando ainda está formando, né, ele ainda, inclusive, está prestes a concluir o ensino médio, mas só vai ter a pré-inscrição, pré-matrícula. Na fase da pré-matrícula, ele tem que estar com toda a documentação para que possa ele dar continuidade ao restante do certame.
Chegou uma pergunta com relação à isenção de taxa. As isenções, elas são referentes só ao estado da Paraíba, ou, por exemplo, uma pessoa que é doador de sangue em outro estado, ele consegue também a isenção? A isenção, ela é garantida por lei, né? Inclusive, aqueles que têm o direito, eles têm que pegar-se a certidão, é uma certidão, inclusive, nacional, através do Ministério da Saúde, onde mostra, lembrando que não é apenas doar uma vez o sangue, não é apenas doar ele tem que estar cadastrado e tem que também cumprir o que está estabelecido na lei com relação a essa questão dos doadores. Então, a gente não restringe ao Estado, isso é em âmbito nacional, como bem falou aqui o Major Neves, né, ele pode apresentar essa documentação, não apenas para, são doadores de sangue, de medula, banco de leite, né? O transplantado, né? E também doadores de órgãos, desde que tenha essa certidão, que também deverá ser apresentada para que ele possa ter esse direito à isenção. Chegou mais uma perguntinha aqui que veio da caixinha, e a pergunta é a seguinte: as inscrições são ilimitadas ou há um limite no número de inscrições? Por favor, Neves. Bom, não há um número limite de inscrições. As inscrições que forem realizadas entre o dia 1º de agosto e o dia 30 de agosto, elas serão processadas pela banca do concurso. Então não há essa limitação no que se refere ao número de pessoas que podem se inscrever para participar do certame. Mais alguma? Temos mais alguma pergunta dos nossos espectadores? Nossos internautas. Eu queria... A duração do curso de formação. Antes de atender as perguntas que estão chegando, eu também queria fazer um adendo, mais uma vez, com relação às forças, né? Policiais de outras forças ou militares, né? Com relação a essa questão do porte de arma. O porte de arma é um direito do militar, né, do policial, de outras forças, mas no dia do certame não será permitido a questão do porte de arma de fogo. Então, aquele militar, aquele policial de outra instituição que porventura venha fazer o concurso público, ele já fica informado que não será permitido entrar. Então, ele já venha sem o armamento, né, até porque também nós não temos local de guarda, né? E por não ter um local de guarda, ele não teria como a gente adentrar ao local do concurso público com o armamento dele. Tá? Isso é bastante importante. E diferente do celular, né? É muito mais difícil você arranjar um lugar para... Quem é que vai entregar a sua arma, né? Infelizmente, ele vai perder o concurso. Vai perder o concurso público. Uma outra pergunta que chegou para a gente foi sobre a data do TAF, que ela não consta ainda no edital. Mas há alguma previsão ou os candidatos devem ficar atentos que à medida que as etapas do processo forem sendo realizadas, serão divulgadas essas datas também? Isso. A gente vai estar praticamente ciclicamente dando as informações. É um volume muito grande, também é algo que nós inovamos em relação ao certame anterior, que foi a quantidade de disponibilidade de vagas, né, para entrar naquele espectro dos que podem ir para a próxima etapa. Então, nós estamos falando do número de vagas, são 900, como foi bem falado, vezes 4. Então, por conta disso, a gente vai ter uma volumetria muito grande de postulantes ao cargo de soldado da Polícia Militar. Em razão disso, a gente tem uma questão de logística e tem uma questão também de arregimentação das nossas equipes, principalmente as equipes de saúde e equipes físicas. Em razão disso, a gente vai em um segundo momento, após verificar todo o dinamismo do concurso público, que verificando a questão de todas as primeiras etapas, verificado isso, aí a gente vai mandar essa informação nos nossos links, né, através tanto do Instituto, como também do site da Polícia Militar. Só retornando à duração, né, aquela pergunta que o internauta aí fez, conforme o item 18.3.1 do edital, previsto aqui que o curso de formação de soldados ele tem uma carga horária mínima de 1.600 horas aula.
Então, essa é a previsão, né? As atividades de formação, elas são desenvolvidas em tempo integral, né? Dentro de uma dinâmica que é estabelecida pelas normas educacionais que regem o ensino na Polícia Militar. Então, a duração, o que a gente pode antecipar é essa, uma duração mínima, cujo curso ele tenha 1.600 horas aulas durante o período de formação. Ok? É importante também salientar, né, que o senhor falou que é integral o curso e que o regime aqui, o candidato, né, o soldado da Polícia Militar, ele estará subordinado ao regime da dedicação exclusiva. Isso, Yane. É importante entender no que prezamos pela que está dentro da Constituição e nas emendas constitucionais 101, que fala sobre a questão de cargos. A atividade do curso de formação, em razão da necessidade, como foi bem falado, das atribuições. A primeira pergunta sobre a questão das atribuições, uma delas é a maneabilidade. Então, nós fazemos exercícios, fazemos treinamentos, que são treinamentos que trabalham principalmente na parte noturna, na madrugada, porque o policial ele tem que estar preparado exatamente para isso. Nós temos uma volumetria de atendimento de ocorrência muito grande no período noturno. Então, por conta dessa situação, a gente tem que estar fazendo treinamento e ele tem que estar sendo submetido a essas aulas de manhã, de tarde, de noite e muitas vezes de madrugada. Então, é uma dedicação exclusiva. Após a conclusão do curso de formação, é feito todos esses detalhes com relação às maneabilidades que cada disciplina exige, aí é uma outra situação. Mas no momento da questão do concurso público, ele tem que ter a dedicação exclusiva. Ótimo. Temos mais alguma pergunta? Algum questionamento? Essa equipe está mandando aqui de forma tecnológica para nós. Antes disso, já vamos aproveitar para agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aqui na live. Relembrando que isso é um apanhado, né? O edital, ele traz muitos itens, muitas informações bem específicas e é de extrema importância que o candidato leia completamente o edital, né? Existem coisas muito importantes e muito delicadas que podem custar a sua vaga no certame. E a gente sabe que, infelizmente, né, não existe concurso para soldado, pelo menos até o momento, anualmente, né? Assim, não é todo dia que a vaga passa na sua porta. Então, não perca essa oportunidade. Leia o edital. É de responsabilidade do candidato, né? Ler o edital e acompanhar os trâmites do concurso, né? Exatamente. Também queria fazer um adendo ao que o Major Neves falou sobre a carga horária. Também em razão da necessidade de estabelecermos um padrão de todas as turmas, o nosso ensino ele é descentralizado e por ser descentralizado existem nuances específicas em cada região ou até mesmo uma situação de contingência, de logística, que por uma razão ou outra, e como a gente tem que fazer uma formação uníssona, nós temos que formar todos, muitas vezes a gente vai destoar alguma situação de uma formação ou outra, mínima, porque vai existir, porque cada turma, cada local vai existir suas especificidades, mas mesmo assim a formação ela é em um momento só. Então, basicamente, aquela turma que de certa forma estaria avançada, a gente vai dar um treinamento específico, um reforço de algum outro treinamento, enquanto que a outra turma chega até a gente fazer a formação como um todo. Então, é importante também que o candidato com concursão dele entenda isso. Falaram um pouquinho da redação lá, sobre a quantidade de redações que serão corrigidas, né? Existe um quantitativo específico de redações que vão ser corrigidas, relativo ao número de vagas, não é, Major? Isso. A redação, como a gente já falou anteriormente, ela é de caráter eliminatório e classificatório. Então, conforme estabelecido no edital, serão corrigidos correspondentes a 4 vezes o número de vagas disponibilizadas pelo certame. O que é que, traduzindo aí, para quem está nos ouvindo agora, nos acompanhando pela internet, o Instituto, responsável pela aplicação da prova, ele irá corrigir 900 vezes 4 a 3.600. Então, ele irá corrigir até 3.600 redações.
mas não vai corrigir de forma aleatória. Existe um critério estabelecido no edital que só será corrigida a redação para aqueles candidatos que não ficaram na nota de corte. Como já foi dito aqui, atingiu uma pontuação mínima na prova objetiva de 40%, individual por disciplina e 50% no geral, porque tem essa dificuldade de entendimento. Então, se aquele candidato ele tirou 40, 40, 40, 40, no geral, infelizmente, ele não vai conseguir os 50%. Então, essa redação ela não será, obviamente, corrigida. Então, o quantitativo de redações vai ser correspondente a 4 vezes o número de vagas previstos para o certame, que, nesse caso concreto, corresponde a 3.600 redações dos candidatos que estarão habilitados para as próximas etapas. E nós pretendemos, né, trazer outras lives falando especificamente de cada etapa, né? Estão chegando algumas dúvidas específicas, vou falar uma que chegou para a gente, que já é para o curso de formação em si, né? Que é se há alojamento nos quartéis. Você, como aluno, você pode ficar alojado, eu sou de outro estado, alguma coisa assim, eu posso ficar no quartel? Sobre o internato, comandante. Isso, o outro diferencial é que nós teremos internato, exatamente com o objetivo de fazer com que os concursandos que venham, grande maioria do mundo civil, se adaptem à nossa vida militar. Isso é muito bom para dar o espírito de corpo, para que a tropa ela possa se integrar mais, para que a gente possa, inclusive, ele possa entender a natureza da atividade policial. É outra novidade que tem em relação ao último concurso. Então, isso para a gente foi muito pensado, aquilatado, revisto por tudo aquilo, porque para poder fechar esse edital, esse passagem tivemos um trabalho hércules a várias mãos, de vários setores da Polícia Militar, né? Que em sua seara tiveram aquela preocupação, aquele esmero de olhar como a gente podia melhorar, e nessa parte de ensino, o Centro de Educação, o próprio comandante-geral, na preocupação de que houvesse essa forja, né? Nós teremos esses primeiros momentos com o regime de internato. Então, sim, o internato por si só já é o alojamento. Eles ficarão alojados, receberão a questão do alojamento e ficarão durante esse período com todo o acompanhamento da nosso corpo docente e também os coordenadores de turma. Aí outra pergunta que chegou, e eu acredito que essa já será a última devido ao tempo, é se o curso de formação é eliminatório, se durante o curso o aluno ele pode ser eliminado, já não mais do certame, agora já da instituição. Sim, ele pode ser eliminado, até porque existem algumas fases, principalmente na questão da investigação social, onde nós temos uma equipe da nossa inteligência muito bem coordenada, que terá a preocupação de fazer a avaliação desses candidatos, e existem também na própria lei de ensino que nós temos a questão da verificação do comportamento desse concursando, desse aluno, com relação à questão disciplinar e à questão intelectual também. Caso ele não alcance nem os padrões intelectuais, os padrões físicos, porque nós também temos esse TAF, é o primeiro TAF de tantos outros que virão durante o curso de formação. Então ele será avaliado não só na parte física, mas também na parte intelectual, como também na parte social e na parte de investigação. Então todas as certidões que ele apresentar serão avaliadas, nós iremos fazer a avaliação, iremos acompanhar por uma questão bem simples e óbvia. Polícia Militar, a gente tem que lidar com pessoas que representem o expoente, né, da lisura, o expoente de pessoas que vão atender a população, e nós precisamos de ter pessoas dentro da nossa corporação que tenham essa lisura, tenham essa transparência, e por isso que a gente tem essa preocupação. Então, durante o curso, ele poderá sim ser retirado do curso de formação, e em razão exatamente dessas nuances que nós acabamos de falar. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo já está se acabando, e nós gostaríamos de agradecer imensamente, primeiramente, as pessoas que nos acompanharam, né? Foram quase 1000 pessoas, né?
simultaneamente aqui na live, acompanhando nossas informações. CFSD é muito esperado e essas informações tenho certeza que são muito valiosas. Tem muitas pessoas que estão fazendo o concurso pela primeira vez e acho que a gente conseguiu esclarecer vários pontos, né, aqui. Então, agradecer ao Coronel Pablo pela disponibilidade, pela presença de estar aqui essa hora, né, para esclarecer essas dúvidas. E ao Major também, os senhores fiquem à vontade para falar. Vamos lá. Você concursando que está nos ouvindo, a nossa profissão é linda, é maravilhosa, né? É um sacerdócio. Se você realmente quer ser policial militar, eu tenho 29 anos e tenho a vibração nos olhos. Seja um policial militar, venha fazer parte da nossa instituição. Vale a pena. Venha conosco. Só agradecer, né, aqueles que nos acompanharam pelo YouTube, através de outras redes sociais e, como já foi dito aqui pelo nosso diretor, se você tem um sonho de ingressar na carreira militar, essa é a oportunidade. Foque nos estudos, não esquecendo também da parte da preparação física. A gente sabe que muitas pessoas elas só se concentram na parte intelectual e a carreira militar, os concursos militares, eles têm essa peculiaridade. Você tem que ter você vai ser avaliado tanto na questão intelectual quanto na questão física. Então, corra atrás do seu sonho. Espero que a gente possa se encontrar em breve na Polícia Militar. Obrigado pela oportunidade. É isso mesmo, todos estejam já preparados, né? Leiam o edital na íntegra, acompanhem tudo que for postado, que for colocado tanto no site, quanto possíveis aditivos, informações inclusive das datas que ainda não estão previstas no edital. Desejar a todos boa sorte, sucesso. Jaqueline já falou que nas próximas semanas teremos outras lives, onde nesse mesmo formato vamos apresentar cada uma das etapas do certame. Então, provavelmente na próxima segunda-feira encontraremos vocês para tirar dúvidas agora sobre a primeira etapa, que é o exame intelectual. Boa sorte e sucesso. Exatamente, e lembrando que todas as atualizações nas nossas redes sociais, nosso Instagram, @PMPBOficial, o YouTube aqui também, PMPBOficial, e nosso portal, onde tem o edital e serão publicados os atos, é o www.pm.pb.gov.br. Muito obrigada a todos, boa noite e até a próxima.